25 de outubro de 2012. São Paulo sofre para empatar com o LDU de Loja e no sufoco garante vaga para quartas de final da Copa Sul-Americana. Tite renova contrato por mais uma temporada e deve comandar o Corinthians até dezembro de 2013. Recuperado de séria contusão, o lateral Galhardo é a novidade no Santos para o jogo de daqui a pouco contra o Náutico na Vila Belmiro. Adversário do Palmeiras no final de semana, Internacional vence o Vasco no Rio de Janeiro e entra na luta por vaga na Libertadores. E ainda, Grêmio vence Barcelona de Guayaquil e segue na Sul-Americana. Atlético Goianiense também ganha, mas está eliminado. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Futebol exige planejamento. Cada jogada tem que ser pensada, analisada e muito praticada. Para comentar futebol é a mesma coisa. E essa equipe já tem muita habilidade. Mesa Redonda, todo domingo, 9h30 da noite. O festival Vale a Pena Escolher um Volkswagen já começou. São preços e condições imperdíveis somente neste fim de semana. Aproveite! O IPI continua reduzido na Volkswagen. Novo Gol a partir de R$ 27.990 ou entrada e saldo em 36 meses de apenas R$ 499. Fox completo por apenas R$ 33.490 com taxa zero, mais GPS e IPVA 2012 grátis. Aproveite até este domingo em toda a rede. Festival Vale a Pena Escolher um Volkswagen. Potente contra o suor. Suave com sua pele. Proteção 48 horas contra o suor com 1/4 de creme hidratante. Só com o novo Dove Men Care. Serra, em 2004, prometeu ficar os 4 anos e assinou um compromisso. Meu propósito, minha determinação, meu compromisso é governar São Paulo por 4 anos. É governar São Paulo por 4 anos. É governar São Paulo por 4 anos. Serra, em 2011, prometeu não concorrer à prefeitura. O senhor será candidato a prefeito? Não, não serei candidato a prefeito. Agora, em 2012, promete de novo ficar os 4 anos. Eu estou me candidatando a prefeito para ficar os 4 anos. Dá para acreditar? O Castilho está fazendo 46 anos. A festa é toda sua. Porcelanato Busquinelli Extra, R$ 13,90. Purificador de água Lorenzetti, R$ 199,90. Porta-balcão alumínio branco Ebel, R$ 999,90. 46 anos. Seu Castilho! Você está assistindo Gazeta Esportiva. Haddad quer dar 400 milhões para os donos de carro. Com esse dinheiro, Serra vai beneficiar quem anda de ônibus. O bilhete único vai ser ampliado para 6 horas e também vale para os trens e metrô. Com Serra, São Paulo fica melhor. 10 mega de velocidade pelo preço de 1 mega até o Carnaval 2013. Sabe qual banda larga tem isso? Banda larga da NET. Vou repetir. 10 mega pelo preço de 1 mega. Só R$ 29,80 por mês. Quem mais poderia fazer isso? Banda larga da NET. Quer mais? A NET ainda dá Wi-Fi grátis pra você. E a sua banda larga? A minha é tipo NET. Então chega de tipo NET. Aproveite e assine já. Eu vim dizer que o companheiro Haddad é um dos companheiros mais competentes e experientes que eu conheço para governar São Paulo. Chegou uma ajuda de peso para você comprar ou trocar de carro. Feirão Arena Motors. Taxas a partir de R$ 0,99. Parcelas de R$ 399 ou a primeira parcela para 2013. Aqui, no estacionamento coberto do shopping, SP. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Um só pensa em dinheiro, outro vive se escondendo da mulher. Um toma todas e o outro é argentino. Juntos eles formam Os Impedidos e combatem o mau humor com muita ginga e reverência, do jeito que o brasileiro gosta. Os Impedidos.
todo domingo, 21h. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da Copa Sul-Americana. O São Paulo entrou em campo ontem contra a até então desconhecida LDU de Loja e tomou um verdadeiro sufoco para conseguir empatar em 0-0, hein? Com sérias dificuldades no ataque, o tricolor parou na forte marcação da equipe equatoriana e só garantiu a vaga para a próxima fase graças ao gol marcado no empate em 1-1 no primeiro jogo. O destaque negativo do jogo foi o juiz paraguaio Julio Quintana. No finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro do time equatoriano, Vera, acertou uma cotovelada em Paulo Miranda. O homem do apito correu para a área como se estivesse marcando pênalti. Enganou até mesmo o goleiro Rogério Ceni, que já corria para cobrar a penalidade. Mas, na verdade, o que ele tinha assinalado mesmo foi um tiro de meta para a LDU de Loja. Na etapa final, o tricolor bem que tentou sair com a vitória. Primeiro em um chute de Osvaldo e depois com Wellington, mas o 0-0 não saiu do placar. A LDU de Loja é um time muito fraco, quase primitivo. E o São Paulo em 2 jogos não conseguiu vencer esse time. Mas só tem muito tempo de futebol, sabe que não é a primeira vez nem a última vez que isso vai acontecer, né? Principalmente em competições mata-matas, a gente está cheio de exemplos de equipes inferiores que conseguem retirar, né? Você vai aqui, por exemplo, em Copa do Brasil, você vai ver aí, ranquear aí as equipes que já foram campeão da Copa do Brasil, a gente vai ver 3, 4 equipes pequenas que ganharam a Copa do Brasil em cima de equipes grandes. Isso vale também em Libertadores e Copa Sul-Americana. Hoje foi o nosso dia de jogar e não ter essa competência para vencer. Eu acho que a preocupação que pode existir sim, é um acerto melhor para o próximo jogo, né? Mas hoje eu, como treinador, usei tudo que eu tinha de melhor da equipe, principalmente em parte ofensiva, né? E todas as substituições foram feitas em prol do gol, da gente fazer o nosso gol, e a gente não conseguiu realizar isso hoje. Você aprova que um atleta peça a entrada de um outro durante o jogo? Não aprova. Eu acho que é cada um na sua, né? Cada um fazendo a sua função. Se eu achasse que o Cícero deveria estar no jogo, eu colocaria normalmente, né? Então, não aprovo. A gente sempre, depois do jogo, a gente tem uma reunião com os atletas para tocar em vários temas, né? E com certeza esse é um tema que a gente vai tocar. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. O Ney Franco ontem na coletiva, ele foi muito melhor do que o São Paulo. Primeiro que ele não se apegou à péssima arbitragem para justificar a horrorosa atuação do São Paulo contra a fraca LDU de Loja. O São Paulo não conseguiu vencer a LDU em 2 partidas, né? 1-1 fora de casa, ainda com um gol contra. O gol que classificou o São Paulo foi um gol contra. O São Paulo, teoricamente, não teria feito nenhum gol nessa equipe que é extremamente amadora. No estádio do Morumbi também não foi além de um 0-0, mas o Ney Franco não se apegou nessa arbitragem horrorosa do Paraguai ontem no estádio do Morumbi. Ele também foi muito sincero e já saiu meio que peitando a diretoria quando questionado por que o William José não vem sendo aproveitado. Ele disse que o William José não está preparado para ser o substituto do Luiz Fabiano. A torcida no estádio do Morumbi vai a muito esse jogador e ele quer um jogador, pediu publicamente ontem na coletiva, quer um jogador para pelo menos estar no grupo e poder ser opção na ausência do Luiz Fabiano, que é quase uma constante. E aí ele não se intimidou com o maior ídolo do São Paulo, com talvez a maior referência hoje do São Paulo, que é o Rogério Ceni, que durante a partida o Rogério sinalizou para quem quisesse ver que ele queria uma substituição, a entrada do Cícero. E aí acabou como referência ali na frente, né, Flávio? E aí o Ney Franco optou pelo William José e na coletiva, no campo ele procurou amenizar, mas dentro da coletiva ele veio com essa declaração que não gostou. E o Rogério, que tem todo o meu respeito, tem todo o meu crédito pela história, pelo talento que ele tem, eu acho que exagerou na dose do xarope. Claro, o Rogério queria arrumar a equipe no entendimento dele, mas ele expôs o treinador publicamente e isso não é legal.
O Ney me parece um cara de diálogo, acho que vale essa discussão no vestiário. Hoje, na reapresentação, pô, Ney, eu acho que poderia ter entrado o Cícero, o Ney, né? Essa conversa eu acho que válida. Mas, publicamente, ele expõe e tira a autoridade do treinador. E se o Ney Franco cala e consente, Flávio, aí a situação seria pior. O Ney se posicionou, mas com certeza nós teremos desdobramentos futuros a respeito desta questão, até porque se trata de um, entre aspas, aí, um desentendimento, se é que podemos colocar assim, entre o técnico e a principal estrela do time. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, primeiro, se os caras treinam, se concentram, se preparam, se aquecem, cantam hino, por que não jogam futebol, hein? Foi uma vergonha. O que aconteceu ontem não pode ser chamado de jogo de futebol. Uma vergonha, coisa horrorosa. O árbitro, um vexame. Pelo menos 2 pênaltis absurdos ele não deu para o São Paulo. Agora, verdade seja dita, a bola que foi jogada, ninguém mereceria fazer gols. Deveriam devolver o ingresso para os torcedores com pedido de desculpa e bônus para uma outra situação. Foi um jogo sem virtude. Aliás, nível da Copa Sul-Americana, que é uma competição insignificante. O caso do Rogério Ceni eu vejo de uma maneira mais natural. É muito normal os jogadores pedirem uma ou outra substituição, de acordo com o que eles estão vendo. O problema é que o Rogério Ceni é goleiro, e sendo goleiro fica aquele gestual e tal, que não é bom, porque expõe uma situação que é normal dentro de campo, mas passa a impressão de fragilidade do treinador. Então foi legal que o Ney tenha colocado assim. O Rogério Ceni parece que vai na entrevista hoje, eu tenho certeza que ele vai dizer isso. Olha, a intenção não é fazer. Claro. Ele é São Paulino, ele adora o time. Eu lembro de 96, decisão do Brasileiro. O Dinho era o meio, volante do Grêmio, e ele correu até o banco e falou pro Filipão, coloca o Ailton, porque eu acho que ele vai resolver o jogo. O Ailton entrou e fez o gol. E depois o Filipão e o Dinho falaram sobre isso. É normal. Agora, claro que fica essa coisa do gestual, então fica uma coisa... A exposição, dá a impressão que ele quer entrar no trabalho do outro, não é isso. Com a experiência que o Rogério tem, passa o recado para o zagueiro que chega no lateral e encosta lá pro não quer dizer que o técnico vai fazer. Ele sugere, professor, eu tô vendo o jogo de um jeito que ele tem uma leitura diferente. Até a posição do Rogério e do goleiro é sempre a melhor. É normal, isso é normal no futebol. Ficou uma coisa mais mal entendida do que outra coisa. Foi mais um mal entendido do que outra coisa. Isso é normal no futebol. Tem treinador que, inclusive, quando termina a palestra, fala, alguém quer colocar alguma coisa. Aliás, lógico, é inteligente fazer isso, não tem problema nenhum. E lógico que o Rogério Ceni quer o bem do São Paulo, e obviamente não tem nada contra o Ney. Quando foi apertado, porque dentro de campo comentou-se com ele meio que foi evasivo, e aí no vestiário novamente perguntado, e ele sentiu que tinha que falar alguma coisa, tinha que se posicionar, porque senão a complicação ficaria maior. tirar a autoridade do treinador. Então eu acho que o caminho é tudo muito de O São Paulo é o time hoje cheio de fofocas, né? Tanto que você vê que nenhum treinador consegue ter sossego lá, ninguém consegue trabalhar lá, ninguém consegue... A gente nota, são 6 treinadores nos últimos tempos, então ninguém consegue trabalhar, porque foi um time muito fofoqueiro. Então gera uma situação muito grande. Mas parece que o Rogério até já pediu desculpa. É isso, a informação que vem aqui da nossa reportagem, através da nossa direção, como o Flávio destacou, o Rogério concedeu a entrevista coletiva instantes atrás, lá no centro de treinamentos, e, claro, acabou se desculpando, é o que a gente dizia, não havia a intenção, se ela existia, natural, era para melhorar a equipe, e nunca para prejudicar o Ney. Então o Rogério, que tem a simpatia do Ney, veio publicamente hoje. Tem mais, Garrafa. Por certo, ele vai continuar dando as suas opiniões, porque tem que ser assim. Claro. Um cara com a experiência com rodais do Rogério tem que ajudar o treinador, e é no sentido de ajudar. Uma questão apenas de acertar um modus operandi. E não é o Ney Franco e o Rogério Ceni, não. Se tem o Filipão, campeão do mundo, por certo o Muricy, é claro que quem decide é o treinador, óbvio, mas isso é normalíssimo no futebol, faz parte do meio futebolístico, é assim mesmo. A nossa enquete de hoje é sobre essa discussão entre o técnico Ney Franco e o capitão Rogério Ceni. A pergunta: Rogério Ceni deveria ser punido por discutir com Ney Franco durante a partida contra a LDU de Loja? Sim ou não? Acesse e vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Acho que se fosse outro jogador, provavelmente seria punido, mas em se tratando de Rogério Ceni é difícil. Né? Ficou bem evidente, na minha opinião e na opinião do Flávio, que elas são similares e que não tem nem tipo de punição, não tem nada. Foi um desacerto da forma que ocorreu, mas o objetivo era único de melhorar o São Paulo. A vida segue. Normal. Se eu tivesse o Rogério Ceni, fosse treinador dele, eu pediria para ele me ajudar, com certeza. Ainda mais você que está precisando do seu time lá na Copa CS. Mas vamos em frente, é melhor não tocar nessa história. Aliás, meu time tinha palpites. Meu time eu juntava lá e tinha palpites. O senhor cornetou gente, o senhor afastou gente antes de jogo, eu estou sabendo, né, Fefão? Mas tudo bem, é outra história. Vamos em frente, vai.
Mais 2 partidas aconteceram ontem pela Sul-Americana. O Atlético Goianiense venceu a Universidade Católica por 3-1, mas não se classificou porque perdeu o primeiro jogo no Chile por 2-0. O Grêmio, que havia vencido o Barcelona em Guayaquil no primeiro jogo por 1-0, garantiu vaga na próxima fase. Ontem o tricolor gaúcho sofreu, saiu em desvantagem no placar, mas virou o jogo. Veja os gols. Precisando vencer por 3 gols de diferença, o Atlético Goianiense até que começou bem o duelo contra a Universidade Católica do Chile. Tanto é que aos 35 minutos do primeiro tempo, o Dragão já havia feito 2-0. Gols de Joilson e Renier. Os chilenos descontaram logo depois com Mikael Rios, sozinho na grande área. No comecinho do segundo tempo, Márcio, cobrando pênalti, fez mais um, mas o placar não foi suficiente para o time goiano avançar. Final 3-1 Atlético. No Estádio Olímpico, o Grêmio recebeu o Barcelona do Equador e foram os visitantes quem saíram na frente, com Mina. Mas com esse gol contra de Perlaza e essa falta bem cobrada de Zé Roberto, o tricolor gaúcho virou o jogo e se garantiu nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O UEFA Champions League ontem definitivamente não foi o dia dos favoritos na principal competição interclubes da Europa. Milan, Arsenal e Real Madrid se deram mal. Veja os gols. Na Alemanha, duelo valendo a liderança do grupo D. O Borussia Dortmund recebeu o Real Madrid e saiu na frente depois dessa bobeada do zagueiro Pepe. Melhor para Lewandowski, que fez 1-0 o Borussia. Ozil deu lindo passe para Cristiano Ronaldo, que só deu um tapinha por cima do goleiro. 1-1. Porém, no segundo tempo, Casillas saiu errado do gol e espalmou para dentro da área. A bola sobrou nos pés de Smelzer, que chutou no cantinho para garantir a vitória do time alemão. Final 2-1 Borussia. Pelo grupo C, o surpreendente Málaga fez mais uma vítima ontem, o italiano Milan. Nova vitória, 1-0, gol de Joaquim. O time espanhol tem a melhor campanha da Champions até agora. 100% de aproveitamento, 7 gols marcados e nenhum sofrido. E no grupo B, o Schalke 04 foi até Londres, onde venceu o Arsenal na casa do adversário. Huntelaar e Afelai marcaram os gols dos alemães. Final 2-0. Bom, jogo do Schalke. O Schalke, o pessoal lembrou do André Santos, do jogo Brasil e Alemanha, deitar e rolar em cima. Ele é reserva no Arsenal, teve que jogar e por cima, em cima do André Santos, o Schalke deitou e rolou. Então, não teve jeito. Com relação ao jogo do Málaga, o Málaga, ele perdeu o Sheik milionário, mas tem muito jogador bom lá ainda. E o Milan está numa draga de fazer dó. Deve ser eliminado logo na primeira fase o Milan. E o grande jogo da rodada, o jogaço entre o Dortmund e o Real Madrid, lá em Dortmund é difícil para qualquer um. A vitória não pode ser considerada uma zebra, claro que o Real era favorito, mas não chega a ser uma zebra. O City é que está se dando mal, perdeu do Ajax em Ajax e o Manchester City corre o risco de novo de sobrar na primeira fase, mesmo sendo campeão da Inglaterra. O Dortmund é um belo time e o Real Madrid vai se classificar, claro. Além do fato do Dortmund ter aí, neste ano, na temporada, a equipe de maior média de público. Né? Todas as partidas do estádio público do mundo. Do mundo. 100% de aproveitamento. Do mundo. É, 100%. 86 mil lugares lotados. Eles tinham sempre, até o ano passado era 98,5%, agora 100%, ou seja, é a maior torcida do mundo, 100% de aproveitamento. E fizeram uma pressão muito grande em cima do Cristiano Ronaldo, o jogo teve esse ingrediente. E claro, a Champions League é o melhor campeonato do mundo, é o mais atrativo, é o mais organizado, mas na primeira fase, salvo algumas exceções, tem umas partidas também que eu vou falar para você uma coisa, que comece logo a fase já de oitavas da Champions, porque aí o negócio pega. Por enquanto tem uns joguinhos aí também que eu vou falar para você uma coisa, hein? É melhor fazer outra coisa em casa do que assistir algumas partidas da Champions, mas tudo bem, só um detalhe. 3 partidas abrem esta noite a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos recebe o Náutico na Vila Belmiro. Ponte Preta e Cruzeiro jogam em Campinas e o líder Fluminense enfrenta o Coritiba no Engenhão. Todos os jogos começam às 9 horas. Ontem aconteceram os 2 últimos jogos que faltavam para completar a rodada anterior. O Internacional venceu o Vasco em São Januário e o Figueirense perdeu do Botafogo em Florianópolis. Confira os gols. Em São Januário, Juninho cruzou e Jonas deu uma de atacante para fazer Vasco 1, Internacional 0.
D'Alessandro achou ótimo passe para Diego Forlan, que bateu firme na saída de Fernando Praz. 1-1. Depois, a jogada se repetiu. Passe do argentino e mais um do uruguaio. Final, Vasco 1, Inter 2. No Orlando Scarpelli, o novo xodó do Fogão, Bruno Mendes, fez o primeiro dos cariocas sobre o Figueirense. Seedorf aproveitou a saída errada do goleiro Wilson e anotou o segundo do time da Estrela Solitária. Final, Botafogo 2, Figueirense 0. Olha, eu vou falar para você uma coisa, hein? Ontem a rodada acabou sendo boa para o São Paulo, porque definitivamente deu tirou o Vasco da rabeira do São Paulo, deu ao Inter um fôlego. O Inter vai vir babando e a rodada não, porque o Inter ainda acredita no G4, eu não acredito, mas com essa vitória o Inter na matemática fica numa boa condição de tentar buscar o São Paulo. E a rodada, se ela foi boa para o São Paulo em termos de se livrar do Vasco da Gama, ela foi, no meu entendimento, foi ruim para o Palmeiras, porque o próximo adversário do Palmeiras é o Inter em Porto Alegre. Com essa vitória do Inter, que acende a possibilidade de uma Libertadores, conhecendo o que é o Beira-Rio mesmo, com reformas, né? Com talvez 10, 20% da sua capacidade, vai ser uma pressão danada, valoriza demais o jogo entre Inter e Palmeiras, a situação do Palmeiras que já é complicada no campeonato, como se não bastasse tudo isso, né? Tem essa pedreira que é o Internacional no próximo final de semana. Cruzeiro, na 9ª colocação com 43 pontos, o time celeste enfrenta daqui a pouco, às 9 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta do Flávio Prado. A Macaca está na 13ª posição, com 3 pontos a menos que o time mineiro e luta para eliminar de vez o pequeno risco de rebaixamento que ronda a equipe, enquanto o Cruzeiro tem dificuldades para encontrar uma ambição nesse Brasileirão. Mesmo desfalcando o time em alguns treinamentos dessa semana, o zagueiro do Cruzeiro, Thiago Carvalho, está pronto para o jogo de hoje. Jamais vou ir se não tivesse 100%. A fisioterapia lá foi o que o médico decidiu para poder melhorar. Tem um incômodo, mas isso aí não me segura a fazer nenhum movimento, nada. E quando aquece já some, então 100%. O companheiro dele deve ser Rafael Donato, um jogador de 1,93 m de altura. Mas Matheus também corre por fora. Vai ser muita bola cruzada, né, principalmente na nossa área. E a gente vai ter que estar bastante seguro ali atrás. Acho que até por causa disso, acho que o Donato também está entrando na equipe, que é um jogador alto, um jogador que sabe por cima, é muito bom. Então, com certeza, ele vai nos ajudar nessa bola aérea aí. O volante Leandro Guerreiro prevê um jogo difícil hoje contra a Ponte Preta. Enfrentar não um jogo contra a Ponte, mas uma guerra. Porque a Ponte está com 40 pontos e está precisando ganhar, porque a gente sabe que 40 pontos é muito perigoso ainda. Então, a gente vai com tudo, com força total, para a gente conseguir uma vitória, que sabemos que a gente está precisando dessa vitória também, até para a gente criar ânimo novamente, para a gente continuar a competição, porque aqui ninguém está contente com essa colocação que a gente está. Bom, como o Cruzeiro não tem nada fazendo no campeonato, a Ponte tem. Precisa desses 3 pontinhos. Espero que tenha uma arbitragem neutra e séria, que não tenha acontecido em jogos da Ponte Preta. E vamos encher o estádio, né? Vamos ver se eu dou uma passadinha hoje também. Vamos lá, macacada, encher o estádio outra vez. Fluminense, líder do Campeonato Brasileiro com 6 pontos de diferença sobre o Atlético Mineiro, segundo colocado. O tricolor carioca joga daqui a pouco, às 9 horas, contra o Coritiba, no estádio do Engenhão, e está de olho na calculadora para garantir logo o título de campeão brasileiro. Muitas crianças e cerca de 200 torcedores estiveram presentes no estádio das Laranjeiras no último treino do Flu para enfrentar o Coritiba. Deco, uma das estrelas do time, agradeceu o apoio. Com certeza jogar com o apoio da nossa torcida, com o Engenhão lotado, é diferente. A gente sabe disso. A gente sabe que nossa torcida tem o poder também de empurrar nosso time, de ajudar, como sempre ajudou nos momentos que a gente precisou. O Coxa não perde há 7 jogos, mas está a 27 pontos atrás do tricolor na tabela. Indícios de que será um jogo tranquilo? Deco discorda. Nenhum jogo assim que você pode dizer que é tranquilo. Até porque o nível é muito parecido dos times. A nossa preocupação com o Curitiba é uma preocupação normal, como a gente tem com todos os jogos, respeitando, sabendo da capacidade que tem o Curitiba de jogar bem, se fechar, de sair no contra-ataque. Então é uma preocupação que a gente tem que ter todos os jogos, não tem muito o que fazer não.
O Santos enfrenta o Náutico daqui a pouco na Vila Belmiro. Uma vitória coloca as duas equipes definitivamente na Série A do ano que vem. Para o jogo, o Peixe deverá ter novidades e o retorno de um jogador que quase não atuou com a camisa do clube. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. André no ataque e Gerson Magrão na lateral esquerda podem ser as novidades para o duelo com o Náutico, já que Léo está lesionado e Miralles com dores no calcanhar é dúvida. E outra novidade está ali concedendo entrevista. O lateral Rafael Galhardo, que com a suspensão de Bruno Pérez deve ser a novidade para o jogo. Me sinto preparado, acho que passei 4 meses aí, infelizmente tive essa lesão, passei 4 meses no departamento médico e estou há 3 semanas, eu acho, fazendo trabalho no campo, trabalho físico, trabalho de posse de bola, coletivo, e acho que só com o jogo que a gente vai saber mesmo. Eu estou preparado, estou pronto para aproveitar a oportunidade. No primeiro turno contra o Sport, o lateral completava a segunda partida com a camisa do Peixe e lesionou o pé esquerdo. Foram mais de 4 meses entre cirurgia e recuperação. Felizmente, né, cara, eu vim com um projeto de jogar, um projeto de estar jogando, estar fazendo um bom campeonato brasileiro. Infelizmente tive essa lesão no segundo jogo meu, joguei contra o Bahia, contra o Sport, me machuquei. E acho que eu agradeço muito a minha família, minha namorada, porque sempre me deu o apoio que eu precisava, todo o pessoal daqui do CEPRAF, Fernando da academia, todo mundo que... O pessoal do Santos me acolheu mesmo, porque foi um momento, acho que o momento mais difícil da minha carreira, porque eu nunca tinha me machucado. Galhardo espera agora aguentar os 90 minutos e aproveitar também os 6 jogos restantes para mostrar trabalho na concorrida lateral direita do time de Muricy Ramalho. O Bruno Pérez soube aproveitar muito bem as oportunidades, dou parabéns a ele porque vindo jogar muito bem. Eu acho que agora vai ser uma briga sadia, uma briga boa ali, quem tiver melhor vai jogar. Aliviado após a vitória por 1-0 sobre o São Paulo no último final de semana, o Flamengo tem agora mais uma dura batalha pela frente. O Atlético Mineiro fora de casa. O Galo ainda não foi derrotado jogando como mandante nessa temporada, mas o rubro-negro carioca quer a vitória para deixar o fantasma do rebaixamento bem longe. Nem o novo atraso no pagamento dos salários dos jogadores e da comissão técnica foi capaz de abalar o astral no Flamengo. Tudo por conta da vitória por 1-0 sobre o São Paulo na última rodada do Brasileirão. Com 40 pontos e ocupando a 14ª posição no campeonato, o rubro-negro carioca agora quer somar mais 3 pontos contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira em Belo Horizonte para fugir de vez do risco do rebaixamento. Já que nós ganhamos o primeiro jogo aqui, o empate fora de casa não seria ruim, mas a nossa cabeça, o nosso pensamento não é esse. Como eu falei, é ganhar, fazer esses 3 pontos para que zero o risco de entrar na zona, daquele período de rebaixamento, e a gente consiga ficar tranquilo. O problema é que até agora o Galo não perdeu nenhum jogo atuando como mandante no Campeonato Brasileiro. Mas isso não abala o elenco flamenguista. Não perdeu ainda, mas a gente ainda tem essa possibilidade de conquistar a vitória lá, né? Então, sabe que vai ser difícil, como eu falei, vai ser uma decisão para o Atlético. Acho que o Fluminense tem um jogo complicado também contra o Curitiba, então o Atlético vai apostar muito nessa partida e a gente não pode entrar com outro espírito também se não for de decisão. Porque uma vitória lá a gente praticamente descarta aí a possibilidade de rebaixamento. Campeonato Paulista, hoje a federação e 19 dos 20 clubes que disputam o estadual em 2013 estiveram na sede da entidade em São Paulo para decidir detalhes da competição do ano que vem. O Paulistão de 2013 será disputado no mesmo formato deste ano, com turno único entre os dias 19 de janeiro e 21 de abril. Os 8 melhores avançarão às quartas de final e os 4 piores serão rebaixados. As quartas de final e as semis serão decididas em partida única, enquanto a final terá um jogo de ida e um de volta. O presidente Marco Polo Del Nero ressaltou que a arbitragem terá uma atenção especial. A reunião também foi marcada por mais uma atrapalhada da dupla Tirone e Friso do Palmeiras. O Verdão foi o único clube sem representantes na Assembleia dos Dirigentes. Questionado sobre a ausência, a resposta do atual presidente do Palmeiras foi: quando foi? Não foi ninguém? Não sei.
Já Friso justificou a ausência, dizendo que, como acabou de voltar da viagem com o time para a Colômbia, se confundiu em relação aos horários e não foi avisado dos detalhes do encontro. Depois eu falo. Bom, é o reflexo do que é o Palmeiras. O último que sair é apagar a luz, não é isso? Que isso? Se é que tem luz. Claro que não se justifica o Palmeiras não saber, isso é uma esculhambação. Agora, foi mero formalismo. Não teve discussão de nada, os clubes foram lá para ouvir como carneirinhos o Marco Polo Deonero repetir que a porcaria de Campeonato Paulista desse ano será repetida no ano que vem. Não mudou as cotas dos times do interior, continuou igualando Ponte Preta e Guarani a timecos de empresário e os clubes não têm coragem de tomar uma posição. Eu, de novo, vou perguntar aos senhores presidentes de clubes, para que serve a Federação Paulista de Futebol? O que é que a Federação Paulista de Futebol faz pelos clubes? Certa vez houve um clube dos 13 que limpou a federação e eles assumiram a federação, só que depois fizeram as mesmas mazelas. Por que não limpar a Federação Paulista de Futebol? Façam uma liga do interior, façam um futebol do interior onde não seja prejudicado o futebol. O futebol do interior está acabando por causa do seu Fará, que é a sequência do Marco Polo Deonero, a mesma coisa. Eles não têm coragem para fazer nada. Foram lá como carneirinhos, ouviram o que o Marco Polo tinha a comunicar, eles mandaram e obedeceram. É uma lástima que os clubes de futebol não saibam a força que têm e se submetem. Morrem de medo da cartolagem. Depois de quase 2 meses de trabalho, Emerson Leão deixa o comando técnico do São Caetano. Misteriosamente, sem maiores explicações, o treinador foi demitido na manhã desta quinta-feira. Uma possível interferência de alguns dirigentes na escalação de determinados jogadores poderia ser a causa da saída do Leão. Com um aproveitamento bom, olha, 66%, ele acumulou 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas e foi demitido, não entendi. Não, na verdade é o seguinte, tem um dono no São Caetano, que não é o Nair. Tem um dono que bota grana lá e tal, que não gosta de ser colocado o nome dele. E ele queria que escalasse um tal Gabriel e um tal Mandi. E o Leão mandou ele para aquele lugar, não quis escalar, fez muito bem, como já fizera o Sérgio Guedes. O São Caetano não pode ser levado a sério, né? É um bracinho de negócio de um empresário bilionário, então não dá para você levar a sério. Por isso que suba o Atlético Paranaense, onde também tem as suas negociatas, mas pelo menos é um time de futebol e não um mero bracinho de negócios de uma grande empresa. Então o Leão saiu, fez muito bem, parabéns a ele, tem que se submeter não. O Leão tem história no futebol, campeão no mundo, técnico de seleção, não pode ficar ouvindo interesses de empresáriozinho que quer pôr... Empresáriozinho não, ele é empresário importante. Só que no futebol não significa nada. Ele tem um bracinho lá no futebol, queria que botasse Gabriel e Mandi. E o Leão não pôs, por isso que ele saiu, como já saíram o Sérgio Guedes. Agora eu vou falar de um assunto que eu adoro e com certeza vocês também. Pintura da casa. Pintar a casa traz tantos benefícios, não é mesmo? Valoriza o imóvel, gera mais conforto e alegria para as pessoas, ajuda na higiene da parede, protegendo e embelezando o ambiente. Mas o cheiro das tintas incomoda muito, certo? Errado. Depende com que tinta você vai pintar. Se você utilizar a linha de produtos da LuxColor com suave perfume, este problema está totalmente eliminado. A LuxColor é a única empresa no mercado com uma completa linha de produtos com suave perfume, proporcionando total conforto na hora de pintar, diferente daquele cheiro forte e agressivo das outras tintas. É conforto absoluto durante e após a aplicação. Pessoal, não adie mais a pintura da sua casa, não fique em dúvida. Pinte também com o LuxColor como eu pintei o meu quarto e ficou maravilhoso, ficou cheiroso, ficou gostoso. As tintas, a parede cor-de-rosa. As tintas LuxColor cobrem, rendem e duram muito mais. Você gasta muito menos para pintar melhor, tudo com suave perfume. É maravilhoso. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Vôlei, campeãs mundiais de clubes, as meninas do Solis Osasco estão de volta ao Brasil com mais um caneco nas mãos e foram homenageadas pelo patrocinador nesta quarta. Veja na reportagem de Jonas Campos. As marcas de Londres estão eternizadas no braço direito de Thaísa. Agora, além de campeã olímpica pela seleção brasileira, a meio de rede é também campeã do Mundial de Clubes, pelo Solis Osasco. Esse título foi, para mim, com certeza para todas nós, foi incrível, maravilhoso. Foi talvez a mesma sensação de ser campeã olímpica, talvez, porque é uma coisa que a gente não tem, nem na seleção, nem em clube, nem em nada. Título inédito, conquistado de forma invicta em Doha, no Catar. Mais um troféu para a coleção daquelas que não cansam de vencer.
E tem até uma brincadeira dos fãs que fala tudo que a Thaís está tocando está virando ouro. Eu quero mesmo que continue assim, trazer mais títulos, se Deus quiser. Nosso objetivo era esse. Eu acho que a gente veio trabalhando para esse campeonato mundial e a gente fez por merecer. Eu acho que nossa equipe está de parabéns, comissão técnica, todo mundo, pelo trabalho que vem fazendo. Sair do lado de Doha com esse título foi uma felicidade enorme. Eu acho que ali na hora foi só comemorar a felicidade, uma pulando na outra, porque é muito gostoso ganhar. Uma atleta ser campeã mundial e olímpica em menos de 2 meses foi incrível, né? É maravilhoso, é o auge de uma atleta. Foi maravilhoso colocar o Brasil no topo, foi maravilhoso cumprir um objetivo, né, desse projeto, colocar o nosso patrocinador em referência, né, o Solis Nestlé. Eu acho que é importante porque a gente recebe um carinho muito grande deles e a gente tem alegria muito grande em estar retribuindo isso. E diante de mais uma conquista histórica do voleibol brasileiro, surge a pergunta: seria o Brasil o país do vôlei? O Brasil já é o país do voleibol, né? Conquistas com as seleções adultas, com as seleções de base. Mas eu acho que o principal, né, desse título mundial interclubes é a valorização do patrocinador, né, a valorização da marca. Com certeza, para mim, hoje o Brasil é o país do vôlei. O futebol é a paixão mundial, mas o voleibol está aí, está plantando, está colhendo os seus frutos. E nesse país cada vez mais apaixonado pelo vôlei, tá difícil encontrar alguém que vença o Solis. 35 jogos, acho, 35 vitórias, mas é mérito do nosso trabalho. Eu acho que todas as jogadoras que estão aqui estão bem focadas, bem empenhadas, né, no nosso trabalho. Então, daqui para frente vão ser mais difíceis, porque querendo ou não, a equipe do Solis sempre foi uma equipe a ser batida e não vai ser diferente agora. A temporada 2012 está na reta final para as musas do tênis mundial. Esta semana, as 8 melhores atletas do ranking disputam o WTA Championship na Turquia. E o equilíbrio entre as jogadoras é a principal marca da competição. A russa Maria Sharapova conseguiu assegurar vaga em uma das semifinais do WTA Championship disputado este ano na Turquia, após vencer uma batalha de mais de 3 horas contra a polonesa Agnieszka Radwanska. A musa das quadras perdeu a primeira parcial por 5-7, mas teve força suficiente para reverter o placar com um duplo 7-5. Com 2 vitórias no grupo branco, Sharapova pode acabar em primeiro lugar, mesmo com uma derrota diante da australiana Samantha Stosur. Já pelo grupo vermelho, mais 2 jogos complicados. A bielorrussa Victoria Azarenka, atual líder do ranking mundial, teve uma partida duríssima contra a alemã Angelique Kerber. Perdeu a primeira parcial no tie-break. O segundo set também foi definido no tie-break, dessa vez com vitória de Azarenka. Mais tranquilidade apenas na última parcial, quando a bielorrussa fez 6-4 para fechar o confronto em 2-1. A vitória da norte-americana Serena Williams por 2-0 sobre a chinesa Na Li pode dar a impressão de facilidade, mas não foi nada disso. Serena teve muitas dificuldades e a raquete pagou o preço. A caçula das irmãs Williams só conseguiu vencer a primeira parcial no tie-break. O segundo set teve um placar mais elástico, com vitória da norte-americana por 6-3, mas só depois de muito suor em quase 2 horas de confronto. Amanhã ao meio-dia tem Super Esporte. Confira os destaques do programa desta sexta-feira. Fala, Mi, e aí turma, ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã o Super Esporte chega com o nosso Super Gol. E um cara, Michele, que já está ficando figurinha carimbada aqui no nosso programa, viu? Vamos conferir os gols de mais uma rodada do Brasileirão que começa nesta quinta. E o Palmeiras, será que cai ou não cai? Tudo isso amanhã, eu espero por vocês no nosso Super Esporte. Isso aí, e olha, eu quero aproveitar para mandar um beijão bem grande, caprichado, com muito carinho, para o senhor Damiano Maschi, lá da Moca, palmeirense verde, não vou falar roxo, né? Palmeirense, marido da Dona Maria. Seu Damiano, um beijo, muito obrigada pelo carinho, ele assiste todos os dias o Gazeta Esportiva. E aproveitando também, mandando um abração para o Gabriel, lá na Vila Mariana, fã de todos aqui no nosso Gazeta Esportiva. Um abração, Gabriel.
Não perca tempo, vote nos seus escolhidos para ganhar o Troféu Mesa Redonda, que vai ao ar dia 9 de dezembro. Você pode votar através do site troféumesarredonda.com.br até o dia 11 de novembro, tá? Vamos ver a votação aí, como que está a votação para os volantes. Põe na tela, Magrão. Milton Pagano. Colocando volante, em primeiro lugar, Paulinho Corinthians, 36% dos votos, seguido por Ralf, 28%, e Denilson, 9% dos votos. Tem mais uma telinha? Tem. Arouca em quarto lugar, com 6%, Marcos Assunção com 5% e Henrique do Palmeiras, 3% dos votos. Concordam? O Arouca e o Assunção poderiam subir nessa cotação para quem gosta de dois volantes mais técnicos, né? Jogando ali ao lado do Paulinho. Mas enfim, é o público que está votando e depois, mais perto da hora do troféu, do momento do troféu, uma comissão de jornalistas vai definir aí os candidatos e os vencedores. É o meu caso, eu gosto de volantes técnicos que saibam sair jogando com bola. Intervalo no Gazeta Esportiva. A seguir você vai ver a reapresentação do São Paulo após a difícil classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana e a polêmica envolvendo o Rogério Ceni e o técnico Ney Franco. Tem também o treino do Corinthians e a confirmação do novo contrato de Tite com o Timão e as declarações dos jogadores do Palmeiras sobre o restante do Campeonato Brasileiro. Continue com a gente, é rapidinho, voltamos já. Participe da votação e comece a torcer. Vem aí a grande premiação dos craques do futebol. Nono Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta Líquida Impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. E o Banco do Brasil baixou os juros de novo. Os outros bancos não teve jeito, tiveram que baixar também. O que foi muito bom para todo mundo. Se a gente faz isso para quem não é cliente, imagina para quem já é. Não é, dona Lourdes? Depois da reforma, a minha clientela, vou casar. E até o nosso cantinho a gente já tem. E não é que devagarinho ela tá ficando a nossa cara? Mudamos as taxas de juros para mudar a vida das pessoas. Mude também. Bom para você é vir pro BB. É primavera, confira as ofertas da estação mais charmosa do ano. Aliança em ouro 18 quilates, 8 vezes de R$ 37,00 cada. Anel feminino em ouro 18 quilates, em 8 vezes de R$ 78,00. Anel em ouro com diamantes em 10 vezes de R$ 109,00. E também as melhores marcas de relógios. Ajude nosso planeta. Plante uma árvore. Visite uma de nossas lojas e retire grátis o seu envelope com sementes de árvores e contribua com a natureza. Ele criou a Rede Luci Montoro, o Instituto do Câncer e fez o remédio em casa. Agora, Serra vai construir mais 4 hospitais, 30 AMAs 24 horas, 10 AMAs especialidades, 7 AMES. E os contratos com as organizações sociais de saúde continuam. Isso vai garantir que Einstein, Sírio-Libanês e Santa Marcelina ajudem na rede municipal de saúde. Com Serra, São Paulo fica melhor. O Castilho está fazendo 46 anos. A festa é toda sua. Piso Astúria Extra, R$ 7,90. Kit banheiro branco, R$ 149,90. Tinta látex, 18 litros Souvenir, R$ 168,90. 46 anos. O Castilho. Você está assistindo Gazeta Esportiva. A Haddad vai criar o bilhete único mensal, uma opção para você poder viajar mais de ônibus pagando menos, apenas R$ 140,00 ou 70 para estudantes por todo mês. Mas a Haddad também sabe que além de mais barato, o ônibus precisa andar mais rápido. Por isso, ele vai fazer 150 quilômetros de corredores e 150 quilômetros de faixas exclusivas. E como não adianta melhorar apenas o ônibus, a Haddad ainda vai dar apoio financeiro para acelerar as obras do metrô. Haddad Prefeito. Chegou uma ajuda de peso para você comprar ou trocar de carro. Feirão Arena Motors. Taxas a partir de R$ 0,99. Parcelas de R$ 399,00 ou a primeira parcela para 2013. Aqui, no estacionamento coberto do shopping, SP Varejo. Ele fez o maior investimento em transportes da história. 18 bilhões de reais. Agora, Serra vai fazer mais 25 quilômetros de linhas de metrô, mais 23 novas estações, 4 novos monotrilhos. E vai ampliar o bilhete Amigão, das 14 horas do sábado até meia-noite do domingo,
Com 8 viagens e sem limite de tempo. Com Serra, São Paulo fica melhor. Rexona e a equipe Lotus de Fórmula 1 funcionam como um relógio. Rexona, proteção intensa até nos momentos mais difíceis. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta, julgamento do mensalão. Ministros continuam definindo as penas dos condenados. Hoje eles se dedicam à dosimetria dos que pertenciam ao núcleo publicitário do esquema. Economia vai morar sozinho. Nossa equipe mostra como os jovens se organizam financeiramente nesta etapa da vida. Especialistas dão dicas de como gastar o dinheiro. Violência na Grande São Paulo. Apenas entre a noite de ontem e a madrugada desta quinta-feira, 11 pessoas foram baleadas na região metropolitana. E ainda eleições 2012, veja como foi o dia de campanha de Fernando Haddad do PT e José Serra do PSDB nesta reta final. Tecnologia, feira em São Paulo mostra as últimas novidades do mercado de celulares, tablets e acessórios. O Jornal da Gazeta, você já sabe, começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva, e eu espero por você. Até já! Voltamos falando sobre o Palmeiras. Hoje o Verdão treinou sem a presença de jornalistas na academia de futebol. Mas ontem, na chegada do time ao Brasil, eles já demonstravam que a atenção do grupo está voltada só para a reta final do Brasileirão. Dá uma olhada. O Inter, em casa, pressionado também. Estão pedindo a cabeça do Fernandão, cobrando o Diego Furlan, pedindo o Dagoberto, eleição. Jogo difícil, jogo de times que estão brigando lá na parte de cima da tabela. O Inter sempre monta um time muito forte, jogando em casa é sempre difícil. Mas a gente vai ter que ir lá buscar uma vitória também, buscar um bom resultado, para a gente poder sair lá de baixo e ter mais tranquilidade para trabalhar. Agora com esses 6 jogos aí, o que você projeta? Acho que é jogar jogo a jogo como a gente já vinha fazendo. Não dá para projetar um final de brasileiro, tem que projetar um jogo contra o Inter, um jogo difícil lá no sábado. O Inter preocupa de que maneira? Qualidade que tem e a situação que a gente se encontra. O Superclássico das Américas, você deve ser convocado pela Argentina. Se o Palmeiras pedir a sua desconvocação, você vai ficar chateado, vai entender, vai até contribuir com o clube para que isso aconteça? Eu acho que jogar na seleção argentina não é pouca coisa e é um logro que uno ha conseguido de a pouco, assim que se eu tenho a oportunidade vou jogar. A parte do dia que joga a seleção não tem jogo no Brasileiro. Você não vai pedir para sair do Superclássico? Não tem porquê, porque não tem jogo no Brasileiro e se me citam, tem a oportunidade de jogar, tem que jogar. É minha seleção e tem que estar, né? A questão do desgaste não te preocupa? Desgaste, estou fazendo todo o jogo e cada vez que eu faço é desgaste, mas como profissional estou bem e tenho vontade de jogar, assim que não tem porquê deixar de jogar, né? Até isso acontece com o Palmeiras, né? O Barcos, na fase que está, pode ser chamado para a seleção e, claro, né, fica muito difícil para ele não aceitar uma convocação, porque a CBF é uma esculhambação. Quando tem jogo de seleções, não deveria ter jogo no Brasil. Mas a CBF é essa porcaria que é, e o Barcos não tem nada com isso. Vai abdicar da seleção do país dele, porque a CBF é uma porcaria. E não dá, e já é demais. Até porque ele demorou muito para atingir essa condição, né? Ele deve muito isso ao trabalho dele, obviamente, e à passagem dele aqui pelo Palmeiras. E agora que ele está sendo chamado, de repente, jogando com o Messi, não é o caso no Superclássico das Américas, que só jogadores que atuam no Brasil e na Argentina, mas agora que ele está, né, comendo filé depois de ter roído o osso, ele não vai abrir mão em hipótese nenhuma. Aí sim, eu acho que o Barcos tem que seguir. O que eu não concordei, e repito, tanto por parte da diretoria como do Gilson Klein, alguém tinha que ter falado: Barcos, fica quietinho aqui treinando, tá? Porque a gente precisa de você no sábado e não nessa viagem maluca até Bogotá para jogar essa porcaria de jogo que não valia absolutamente nada para o Palmeiras. De contrato renovado por mais uma temporada, o técnico Tite comandou mais um treino para o próximo jogo de sábado contra o Vasco no Pacaembu. O repórter Luiz Henrique Gurian esteve agora há pouco no CT Joaquim Grave. Tem as informações, é com você, Gurian. Olá, Michele, vamos falar então da penúltima movimentação do Corinthians para o jogo deste sábado, 4h20 da tarde. Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, Vasco da Gama é o adversário. Amanhã cedo, o técnico Tite define o time, que deve ter de volta o Alessandro, lateral direito, o Fábio Santos, que saiu mais cedo sentindo uma dor na costela, mas o departamento médico já informou que não é problema. Ralf e Paulinho também retornam. E tem os problemas no departamento médico. O Wallace com uma lesão muscular, o Danilo com um corte no calcanhar e o Emerson Sheik,
que ainda sente o joelho. São esses os problemas para o técnico Tite, que vai então alinhar a equipe pensando no Mundial do Japão. Curioso é que essa partida contra o Vasco da Gama, para muitos corintianos, os supersticiosos corintianos, lembra muito Libertadores da América. Lembra aquela baita defesa do Cássio? Dali saiu com a torcida pegando no pé o jogador que passou pelo time do Palmeiras, o Diego Souza. E aí o Corinthians decolou para chegar a um título inédito. E o corintiano começa a juntar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e, nossa, vem toda essa vibração de novo para esse momento importante que o Corinthians vai viver na história. Momento importante também viveu a comissão técnica com a renovação de contratos. Estamos falando apenas do Tite para 2013, mas na verdade todo o staff também vai acompanhá-lo por mais um ano, por mais uma temporada. Conversa muito rápida, tudo definido da maneira como o Corinthians entendia ser bom para ele e o técnico Tite também acatou. Tudo em harmonia nesse momento do Corinthians, que vive a reta final do Campeonato Brasileiro, de olho no Mundial do Japão. Imagens Moisés Pereira, Domingos Filho, Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. Olha, uma boa pedida para a torcida corintiana acompanhar esse Vasco e Corinthians no sábado, né? A despedida do Corinthians rumo ao Mundial, nos 6 jogos. Tem mais 3 jogos aqui em São Paulo antes do Corinthians seguir para o Japão e disputar o Mundial de Clubes. Então é uma boa oportunidade, um aperitivo aí, um jogo interessante. No sábado é verdade, Flávio, que o Vasco não é aquele Vasco da Libertadores, já é um Vasco com várias ausências, né? E a gente vai começar a partir deste final de semana a medir aquilo que o Corinthians vai poder fazer no Mundial. O Tite me parece que só tem uma dúvida lá na frente no ataque, pelo menos de 7 a 8 jogadores, ele já tem completamente definido o time, não muda muito, não é? E parabéns à diretoria corintiana que não arrastou uma novela de renovação de contrato com o Tite. O Corinthians vai para o Japão já com o técnico de contrato renovado, independentemente do que aconteça, o Corinthians está mais do que absolutamente no caminho correto nessa temporada. O Corinthians tem trabalhado muito bem, Flávio. É muito simples o futebol, só você fazer a coisa certa. E o Corinthians tem caprichado, está fazendo a coisa direitinho, vai repor os jogadores antes que o jogador seja vendido. Preparou o Paulinho, o Elias saiu, o Paulinho está pronto, agora está preparando o Guilherme, ele está entrando. E assim vai, saiu o William, trouxe o Romarinho. É um tal de uma palavrinha simples, planejamento. Planejamento. Né? E o Tite, é óbvio, está fazendo um maravilhoso trabalho, tinha que ter o contrato renovado. Parabéns, é simples, aí a coisa anda. Apesar de toda a dificuldade, mas com a classificação garantida para a próxima fase da Copa Sul-Americana, os jogadores do São Paulo se representaram na tarde desta quinta-feira. E o assunto mais comentado no CCT da Barra Funda foi a polêmica envolvendo o goleiro Rogério Ceni e o técnico Ney Franco. Veja na reportagem de Vinícius Sacomani. O São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira depois de garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Só que o empate em 0 a 0 diante da Liga de Loja, ontem no Morumbi, não agradou muita gente por aqui. Nem a torcida, que vaiou o time na saída de campo, nem o técnico Ney Franco, que chegou a dizer que o time não teve poder de fogo, e muito menos o goleiro Rogério Ceni. Ele teve um desentendimento com o próprio Ney Franco. O goleiro queria Cícero no jogo, mas o treinador optou por William José. Essa não foi a primeira vez que o goleiro Rogério Ceni deu pitacos no trabalho de um treinador. Em 2010, na época de Sérgio Baresi, Rogério chamou o meio-campo Kleber Santana e pediu para que ele fosse ao treinador e entrasse na partida. O jogo era contra o Atlético Goianiense e o pedido do goleiro foi atendido. Só que dessa vez o camisa 1 encontrou resistência em Ney Franco, que deixou bem clara a desaprovação com a atitude de Rogério. Hoje aqui no CCT, apenas um treinamento leve para os reservas e aqueles jogadores que participaram por pouco tempo do jogo de ontem no Morumbi. Os titulares ficaram fazendo fortalecimento físico na academia do clube, entre eles Rogério Ceni. Na verdade é muito maior a vontade de vencer, de ganhar o jogo, de interpretar situações dentro do campo, que você dá uma sugestão em determinado momento da partida. Mas isso é nós ali dentro do campo, não só eu, como qualquer outro jogador. E para mim são lances tão naturais, tão normais dentro de uma partida. Eu nem sabia que tinha dado problema, mas é uma paciência. Eu acho legal, vocês têm aí que tentar extrair o máximo de tudo quanto é lado. Não é fácil hoje preencher espaço esportivo, né, com tanta mídia que tem. E um jogo relativamente ruim, 0 a 0, sem gols, não tinha muito fato para explorar. Eu acho que é completamente natural, cabível, compreensível essa mudança de foco para algo fora do campo. Desentendimentos à parte, o São Paulo volta o pensamento no Campeonato Brasileiro e a permanência no G4 é o que interessa. A equipe já viaja na tarde dessa sexta-feira para Recife, onde enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, às 6h30 da noite no sábado. Luiz Fabiano treinou normalmente e deve ser a novidade na equipe. Ele volta para a alegria dos torcedores, a alegria de Ney Franco e também de Rogério Ceni. Pelo menos isso é o que todos esperam por aqui. Um abraço para vocês.
Como a gente já tinha dito, normal, a coisa naturalíssima. Eu, durante 18 anos, fiquei atrás dos gols aí, via muito esse tipo de coisa, normalíssimo. O Rogério atentou para um detalhe, né? Tivesse acontecido um jogo de futebol, não se lembraria disso, mas com aquilo, até em alguns momentos lembrou 11 de cada lado e tal, com aquilo que nós tivemos ontem, agora não entendi porque que o torcedor vaiou. Um cara que se dispõe às 10 da noite no Morumbi, ver São Paulo e Loja pela Copa Sul-Americana, espera o quê? Um jogo da Champions League? Então não tem que reclamar. Ele recebeu o que teve. Acho que assunto encerrado essa polêmica aí do Rogério com o Ney Franco, a gente já comentou no início do programa, né? É algo meio natural, o que não ficou muito legal foi a exposição e o Rogério, independentemente de vitória ou não, de jogo fraco ou não, é o Rogério Ceni. O Rogério tem um status dentro do clube, tudo que gira em torno do Rogério é notícia. Né? E ainda mais um tipo de coisa que pode parecer comum para muitos, mas não é tão comum assim. A forma que ela foi colocada, colocou em xeque, em exposição o Ney Franco. E o melhor de tudo, Flávio, nessa história é que o Ney veio, se posicionou depois do jogo, e o Rogério veio e se posicionou hoje. Ponto. Esse é o grande caminho, a relação entre jogadores, imprensa e torcida, né? Nós estamos fazendo ali a ligação, então foi externado o que pensa o Ney, foi externado o que pensa o Rogério e a vida segue da forma absolutamente correta. Parabéns ao Rogério, parabéns ao Ney, que cada um conduziu da melhor maneira possível aí esse episódio. O São Paulo segue vivo na briga pelo G4, sonhando com vaga para a Libertadores. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Rogério Ceni deveria ser punido por discutir com o Ney Franco durante a partida contra a LDU de Loja? Sim, 70% dos votos. Não me surpreende. O Rogério tem rejeição, ele é um cara de muito sucesso, né? O sucesso sempre incomodou no Brasil. Isso aí é absolutamente normal. Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã ao meio-dia tem Super Esporte. Nós voltamos às 6 da tarde. Tchau. Falou, galera. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Tchau. Um abraço. Tchau. Listen, darling. Now who's gonna hold and squeeze my tie? Now that she's gone out of my life. Conheça os segredos da memória humana no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Now that my love is overdue, I'm all alone in the wilderness, searching to find some peace and rest. Gazeta Esportiva. Oferecimento.